Gritaria, socos e tumulto. Fim de semana é marcado por muita confusão em Jurerê Internacional, no norte da ilha. Operação 360 Infinito. Polícia Militar divulga balanço da ação que completou 1 ano neste fim de semana. Fiscalização do INSS. Pescadores que recebem seguro-defeso devem passar por revisão de benefício pelo INSS. A imunização contra a gripe. 13 cidades do estado começam a vacinação dos grupos prioritários contra a doença. Campeonato Catarinense. Tudo sobre os jogos do fim de semana que garantiram Brusque e Criciúma na decisão pelo 2º ano consecutivo. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade de hoje começa com a inauguração de uma das obras mais aguardadas em Florianópolis, o engordamento da faixa de areia da praia de Jurerê, no norte da ilha. Foi neste sábado, dia em que a capital do estado completou 351 anos de história. Foram necessários 44 dias para deixar a faixa de areia de Jurerê assim. Agora, moradores e turistas podem compartilhar de um espaço muito mais amplo, com 40 metros de largura em toda a extensão contemplada, que vai desde o costão do lado chamado Jurerê Internacional até cerca de 50 metros do costão do trecho conhecido como tradicional. Comerciantes que mantêm seus negócios ali vibram com a rapidez da obra e com o resultado alcançado, que agora muda a realidade de quem vivencia essa praia. No verão, propriamente dito, nós não tínhamos espaço para ninguém. Então tu não tinha espaço para colocar o teu material para conseguir trabalhar, não tinha espaço para o turista colocar a sua cadeira e o seu guarda-sol. E para quem já gostava da praia de Jurerê, agora tem um atrativo a mais. Antes, né, a gente tinha que disputar uma vaguinha porque a faixa era, acho que era dali do barzinho para cá, eram uns 3 metros, uns 2 metros, no máximo 3, né? Então hoje eu tô voltando aqui, porque eu vi que já estava liberado, né? E eu tô achando excelente, ficou lindíssima essa orla aqui. A obra de alargamento teve início em 26 de fevereiro e foi entregue no último dia 23 de março, aniversário da capital. A gente fala que é a praia de Jurerê, mas é a praia de Florianópolis, né? Porque toda Florianópolis vem, é a praia, é uma das praias mais perto do centro da cidade. Então as pessoas acabam vindo para Jurerê e agora com essa faixa de areia de mais de 40 metros e 3 quilômetros de praia, isso vai ajudar muito para quem mora aqui e para quem visita. Isso traz turista, isso traz comodidade e é para isso que a gente trabalha, é para isso que o prefeito trabalha, é para isso que eu sou parceiro dele, é por isso que eu ajudei no pagamento dessa obra. Por quê? Porque é uma obra que vai engrandecer, vai embelezar ainda mais essa praia que já era bonita, mas a natureza tinha levado embora e a gente, com um trabalho moderno agora, conseguiu restabelecer. Bom, também no sábado, a mesma Jurerê que viu essa obra tão importante foi palco de uma confusão com gritaria, pancadaria, que envolveu homens e mulheres, tudo registrado em imagens. Veja. De acordo com a Polícia Militar, uma mulher estava estacionada com um carro à espera do filho, quando um outro veículo chegou ao local. Ela disse aos policiais ter iniciado a manobra para retirar o carro e permitir que o segundo veículo entrasse na garagem. A motorista do segundo carro teria arremessado uma lata de cerveja. Foi aí que ela desceu do carro e a briga começou. Veja nas imagens. Pelo menos 8 pessoas estavam na confusão. É possível ver 2 mulheres no chão em uma briga. Durante a confusão, ocorrem socos e toda sorte de agressões. Tudo foi registrado por pessoas que estavam no entorno. Um dos envolvidos na pancadaria disse que tentou defender a mãe que estava sendo agredida. Ele relatou ainda que o amigo levou um mata-leão de um dos homens que acompanhavam a briga entre as mulheres e, segundo ele, nada fizeram para separar a confusão. A Polícia Militar informou que não conseguiu encontrar suspeitos e que um boletim de ocorrência foi encontrado. Que baixaria, não é?
Bom, a Operação 360 Infinito da Polícia Militar chegou a 1 ano neste domingo. Mais de 17 toneladas de drogas foram apreendidas neste período em todo o estado. Nestes 365 dias, a Operação 360 Infinito fez mais de 72 mil programações operacionais em diversas regiões do estado. Foram apreendidas 15 toneladas de maconha, quase 2 toneladas de cocaína, mais de 6.500 gramas de anfetaminas, 313 quilos de crack, 41 quilos de haxixe, mais de 217 mil comprimidos de êxtase, além de 12 mil micropontos de LSD, 1.031 pés de maconha e frascos de lança-perfume. Isso demonstra o empenho e o trabalho do nosso policial militar em todo o nosso estado. Ou seja, é a segurança, é a ordem pública chegando em todos os rincões da população de Santa Catarina. Neste 1 ano de operação, a Polícia Militar ainda fez 70.589 prisões, seja em flagrante ou em cumprimento de mandados de prisão. Foram apreendidas 2.500 armas de fogo e recuperados quase 6.000 veículos entre carros e motocicletas. E policiais rodoviários federais e militares apreenderam neste fim de semana 290 quilos de maconha em Joinville, norte do estado. As duas forças de segurança trocaram informações, o que resultou na abordagem de um veículo e na localização da droga no compartimento de cargas desse carro, que era uma picape, que tinha registro de furto ou roubo e circulava com placas clonadas. O motorista de 35 anos de idade tinha passagens pela polícia por receptação, dano, desacato e violência doméstica. Ele agora vai responder por tráfico de drogas. 2 pessoas morreram em um acidente na BR-101 entre as cidades de Itajaí e Balneário Camboriú, no litoral norte do estado. O acidente ocorreu por volta de 8 horas da manhã desta segunda-feira, no sentido sul da rodovia federal. 2 homens, um de 27 anos que pilotava motocicleta e outro de 50 anos que estava na carona, morreram após caírem com a moto na pista da rodovia e serem atropelados pelo caminhão de entulho que vinha logo atrás. Um terceiro veículo teria se envolvido na batida, mas fugiu do local do acidente. A batida gerou 17 quilômetros de filas na BR-101, que só teve o tráfego liberado no sentido sul por volta do 12h30. Outro atropelamento provocou a morte de um caminhoneiro de 48 anos de idade na BR-153, em Irani, oeste do estado. O homem dirigia um caminhão que quebrou e estava às margens da rodovia. O homem caminhava para pedir ajuda quando foi atropelado por um carro que fugiu sem prestar socorro. O motorista desse veículo foi preso 3 horas depois. Ele havia pegado o carro de um familiar e tentou esconder o veículo após o acidente. Ele vai responder por homicídio culposo agravado pela fuga e pela embriaguez ao volante. A presença do ex-presidente Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria, em Brasília, é um dos principais destaques do Jornal da Band de hoje. O Eduardo Oeneg chega agora com este e outros assuntos desta segunda-feira. Olá, Oeneg. Salve, salve no Jornal da Band, que começa daqui a pouco. Depois de ter o passaporte apreendido, Jair Bolsonaro passou 2 dias dormindo na Embaixada da Hungria. A Hungria é governada por um político da extrema-direita que é aliada ao ex-presidente. O que será que ele foi fazer ali? Porque 2 dias ali. Polícia contra o tráfico de drogas, drones no Porto de Santos. Os drones podem ser a arma contra os mergulhadores traficantes que escondem drogas em cascos de navios. E da Espanha, o caso Daniel Alves, que saiu da cadeia hoje para aguardar o julgamento dos recursos. Ele não tinha conseguido dinheiro, agora conseguiu 1 milhão de euros de fiança. Também nessa edição, a cobertura completa da prisão dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. O Jornal da Band começa daqui a pouco, 7h20. Tô te esperando. A seguir, mulheres ganham quase 30% a menos do que os homens em Santa Catarina. Daqui a pouco as informações. E veja também, pescadores que recebem o seguro defeso devem passar por revisão de benefício pelo INSS. Os detalhes depois do intervalo. Já voltamos. Estamos de volta. Os Ministérios do Trabalho e Emprego e das Mulheres divulgaram hoje o primeiro relatório de transparência salarial já publicado no país com recorte de gênero. O documento revelou que em Santa Catarina as mulheres ganham menos do que os homens. Eu tenho aqui no dado no telão, vamos conferir.
Olha, em todo o país, as mulheres recebem o equivalente a 80,6% do salário dos homens. A unidade da federação onde essa diferença é menor é o Distrito Federal. Lá elas ganham 92% do salário dos homens. 8% a menos apenas. Em Santa Catarina, o cenário é bem diferente. Aqui no estado, as mulheres recebem 70,6% do salário dos homens. Em termos percentuais, o estado ficou na 22ª posição entre os estados brasileiros, acima apenas do Amapá, Mato Grosso do Sul, Paraná e Espírito Santo. E olha só, em cargos de direção e gerência, essa diferença é ainda maior. As mulheres ganham 38,7% a menos do que os homens. Outros dados importantes já estão aqui comigo no telão. Olha só, foram dos 2.692 estabelecimentos no estado que responderam a esse questionamento, com dados da RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais. São empresas com mais de 100 funcionários. A remuneração média das mulheres em Santa Catarina é de R$ 3.989,90. E o salário contratual mediano, R$ 2.094,50. Tem mais alguns outros dados importantes, interessantes, vamos conferir aqui. Olha só, no estado, 48,1% das empresas têm planos de cargos e salários. Apenas 32,6% têm políticas de promoção de mulheres a cargos de gerência e de chefia. E olha só, tem mais um dado aqui, ó, 25,4% das empresas têm políticas de incentivo à contratação de mulheres. Esses dados todos aqui, como eu acabei de falar, são baseados na RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, que toda empresa tem que fornecer ao Ministério do Trabalho todos os anos. Pescadores que recebem o seguro defeso pago pelo INSS vão ter que passar por uma revisão de benefícios da Previdência Social. Promover contenção de despesas e combater fraudes com pagamentos irregulares. São medidas adotadas pela Previdência Social para promover um verdadeiro pente fino entre os beneficiários. O governo federal vai dar início à revisão do pagamento de benefícios do INSS, com o objetivo de reduzir os gastos da Previdência Social em até 10 bilhões de reais só neste ano. Vão ser revisados o pagamento do auxílio-doença, do BPC, o benefício de prestação continuada e o seguro defeso, pago a pescadores artesanais. Cerca de 12 mil trabalhadores recebem o seguro defeso em Santa Catarina. O benefício é pago para garantir a subsistência dos pescadores no período de reprodução de espécies de peixes. Tem vários seguros no estado de Santa Catarina e no Brasil. Aqui nós temos o maior seguro aqui, da anchova, depois tem o do camarão e tem também do bagre. E durante esse tempo que fica proibido, o pescador ganha um salário mínimo. Tá? Em todo o Brasil, mais de 17 milhões de segurados da Previdência vão passar pelo pente fino do INSS, entre eles a prova de vida. Este especialista afirma que os segurados precisam manter o cadastro atualizado para não ter problemas. O segurado defesa é importante também ele manter sempre a documentação atualizada no Sindicato dos Pescadores, tá? Quem faz esse intermédio entre INSS e o segurado defeso é o próprio sindicato. Então é importante ele atualizar sempre a sua documentação no sindicato, porque todos os anos o sindicato ele envia ao INSS essas informações. Então é importante sempre ele estar com todos esses documentos atualizados em dia com o sindicato. A Prefeitura de Florianópolis lançou uma nova ferramenta para medir a qualidade de vida na cidade. É a Plataforma Municipal de Indicadores Floripa em Números. Confira. Pensar no futuro é atuar no hoje. E para isso, a partir de uma série de indicadores considerados fundamentais para diagnosticar o grau de desenvolvimento de Florianópolis, a Prefeitura lançou a Plataforma Municipal de Indicadores Floripa em Números. A ferramenta de apoio à gestão é capaz de evidenciar as prioridades do município e situar os governantes em relação a um futuro cenário desejável. A apresentação dos indicadores de planejamento da cidade são importantes para que o município consiga tomar as melhores decisões para estabelecer as políticas habitacionais e desenvolvimento urbano e econômico da cidade. Com os indicadores é possível elevar o patamar de bem-estar social por meio da identificação e análise das áreas e processos que limitam o seu desenvolvimento. A gente tem a entrega do Floripa em Números,
que é um portal de indicadores do município, que vai concentrar de forma integrada de todas as secretarias o desenvolvimento da cidade, ou seja, os dados que vão orientar o planejamento para melhor tomada de decisão dos gestores e um acompanhamento da sociedade como um todo. Nesta etapa, os gestores também vão promover debates para colocar em prática o Plamos, desenvolvido pelo governo de Santa Catarina em conjunto com os municípios ainda em 2015, mas que não saiu do papel. Somos um movimento de animação, né, de interlocução com a sociedade civil, com as entidades e com os poderes públicos. O que a gente sempre faz é estabelecer metas e essas metas provocar a sociedade, né? A presença de uma massa de ar seco no litoral sul do país influencia o tempo em Santa Catarina nesta terça-feira. Significa dizer que o dia vai ser de sol e poucas nuvens em todo o estado catarinense, praticamente todo o estado. Apenas no norte, litoral norte catarinense, tem um pouco mais de nuvens, chuva isolada no começo e no fim do dia, provocada pela circulação marítima. As temperaturas vão estar mais amenas ao amanhecer e entram em elevação ao longo do dia. Confira comigo aqui no telão do Band Cidade. Em Florianópolis, mínima de 19, máxima de 25 graus. Em Joinville, variação entre 18 e 25. Em Blumenau, mínima de 19, máxima de 27. Página 2, Criciúma, mínima de 16, máxima de 28 graus. Em Lages, variação entre 12 e 24. Em Chapecó, mínima de 15, máxima de 31 graus. A seguir, a gente fala da vacinação contra a gripe. Tem também as informações do esporte com destaque para o Campeonato Catarinense. Definidos os finalistas da competição, Brusque e Criciúma vão disputar o título pelo segundo ano consecutivo. Os detalhes no próximo bloco. Fique com a gente. Estamos de volta. 13 cidades catarinenses começaram a vacinação contra a gripe hoje. A vacina começou a ser aplicada hoje e protege contra os principais vírus influenza em circulação no Brasil. O influenza H1N1, H3N2 e o influenza B. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a dose não causa gripe e pode ser aplicada simultaneamente com outros imunizantes do calendário nacional de vacinação. A vacinação começou nas cidades de Balneário Camboriú, Itajaí, Navegantes, Penha, Porto Belo, Itapema, Bombinhas, Tubarão, Siderópolis, Araranguá, Morro da Fumaça e Uruçanga. Crianças que vão receber a vacina pela primeira vez devem tomar 2 doses com intervalo de 30 dias. A Vigilância Epidemiológica Estadual informou que todas as doses da vacina enviadas ao estado já foram distribuídas para todas as regiões. Semifinais do Campeonato Catarinense, o Brusque eliminou o Avaí na ressacada e vai à final. O torcedor havaiano fez a parte dele, compareceu em peso, fez da ressacada um caldeirão. E o golaço relâmpago de Pedrinho botou ainda mais fogo no estádio. Aos 15 segundos de jogo, o atacante meteu esse gol de cobertura, enchendo o torcedor havaiano de esperança. Ronei cruzou, Olavo deu um toquinho de cabeça e Alex Juan, livre de marcação, empatou a partida. Agora o Avaí tinha que começar tudo de novo e o time azul não desistiu. Garcês já voltou na segunda etapa colocando bola na trave, ainda antes dos 5 minutos de jogo. E na sequência da jogada, foi derrubado dentro da área. Pênalti. O artilheiro do Campeonato Catarinense foi para a cobrança. Só que Matheus Nogueira é bom de pegar pênalti e foi isso que ele fez. Mas a alegria do torcedor quadricolor não durou muito porque Pedrinho foi derrubado na área. Logo depois, Ipoveda teve uma nova chance. E na segunda vez, o camisa 9 não desperdiçou. Poveda fez o gol e colocou o Avaí de volta ao jogo. Só que o Brusque é muito copeiro, sabe jogar sob pressão. Alex Juan chutou, Igor soltou e o Queiroz mandou para o fundo da rede, empatando a partida mais uma vez e dando um banho de água fria no time azurra e na torcida. Não teve mais jeito, o placar não mexeu mais e o Brusque carimbou a vaga na final. E o adversário vai ser o Criciúma, que eliminou o Barra. Aos 5 minutos de jogo, o Rodrigo levantou para o campo de ataque. E após o cruzamento, Marcelo Hermes escorou de cabeça para Felipe Matheus, que colocou a testa para fazer 1-0 e 2-2 no agregado.
festa gigante no sul do estado. A torcida empurrou o Criciúma para cima do Barra. Antes de terminar a primeira etapa, o time carvoeiro ampliou o marcador. Mais uma bola na área do Pescador. A zaga não afastou e Kaiser, oportunista, guardou o dele. 2-0 e o Criciúma mais perto da classificação no placar agregado de 3-2. Quando o primeiro tempo parecia ter acabado, foi a vez do Barra aprontar na casa do Tigre. Marcelinho cobrou o escanteio do jeito que ele sabe. E o capitão Wesley Matos, que já havia marcado no jogo de ida, fez o dele de novo de cabeça. O segundo tempo foi equilibrado. Bola para cá, bola para lá, mas terminou sem gols. 2-1 para o Criciúma, 3-3 no agregado, resultado que levou a partida à decisão nas penalidades. O Barra iniciou a sessão de cobranças, DG fez para o Pescador. Felipe Matheus guardou para o Tigre. Gustavo fez grande defesa na batida de Thiago Santos. Barreto foi para a cobrança e o Everton defendeu. Adilson Bahia bateu forte no meio e anotou mais um. E o Éder fechou a sessão de cobranças e botou o Criciúma na final do Catarinense 2024 pelo segundo ano consecutivo. Um estudo do Tribunal de Contas do Estado mostrou como está o atendimento à saúde mental nos municípios catarinenses. Ansiedade, medo, depressão, fobias, pensamentos negativos. Sintomas que podem indicar sinais de problemas emocionais. Um tema que ainda é tabu para muita gente. Mas onde buscar ajuda? Eu conheço pessoas, familiares próximos que procuram os postos de saúde lá. Acontece de marcar a consulta, só que chega no dia, desmarca, daí tem que passar para outra remarcação. Aí a gente tem que estar pagando particular e é caro, né? Ela foi atendida, mas não teve resultado assim que ela queria, né? E também não tinha especialista, né? Profissional adequado para atender ela. Ela procurou atendimento particular. Um levantamento do Tribunal de Contas do Estado mostra o cenário atual do atendimento à saúde mental nas cidades catarinenses. O resultado é preocupante. O estudo identificou uma grande dificuldade para os pacientes com problemas emocionais: a demora no atendimento por um psiquiatra na rede pública de saúde. Este tempo perdido é vital para quem sofre de ansiedade, depressão ou quem tem pensamentos suicidas. O TCE apontou também que 81% dos municípios não têm protocolo para gerenciar riscos de suicídio. 61% não possuem Centro de Atenção Psicossocial, CAPS. Em 70%, há falta de algum medicamento para tratamento de doenças. E 82% têm dificuldades em disponibilizar vagas para internação. O mapeamento vai servir de ferramenta para que as prefeituras possam melhorar o atendimento. Um diagnóstico, um mapeamento, ele te traz uma fotografia, né, do que está acontecendo no estado com relação ao serviço de saúde mental. Ao gestor, né, se tem aí uma oportunidade de se planejar e melhorar esse serviço de saúde mental, e a população, obviamente, com essa melhoria, ter serviços mais qualificados. Cuidar da saúde mental da população sempre foi uma preocupação para este médico psiquiatra. Há mais de 10 anos, o Dr. Marcos criou um projeto chamado Terapia Social, onde os pacientes se ajudam por meio de trabalhos em grupo. Nós temos um número de mais de quase mil pacientes que a gente atende, claro, com a ajuda de toda a equipe. Então esse poder não é um poder vertical dessas terapias que interpretam, que diz o que o paciente tem que ouvir, não. É uma coisa que acontece só indo ver lá. Venha ver, venha participar lá um dia com a gente, você vê que acontece um fenômeno humano. Nada, não estou nem mistificando, até poderia, mas é um fenômeno humano, onde a gente está integrado um com o outro. E situações muitas vezes difíceis de trabalhar individualmente, às vezes no grupo, ele é continente. Ele defende que os municípios desenvolvam políticas públicas voltadas para acolher e amparar o paciente, o que garantiria um atendimento rápido e humanizado. A estatística, talvez pelo nosso modo de viver, vai fazendo com que as pessoas adoeçam. E o preconceito é um dos fatores que atrapalham o acesso do paciente ao
sistema de saúde. O outro, maior, talvez, seja a questão econômica, é caro um tratamento, né? No SUS não há tanta disposição assim e talvez não haja tanto conforto. Então as pessoas, por preconceito, não procuram, por falta de recursos, não procuram algo mais sofisticado e acabam mantendo um problema de saúde mental que vai afetando o organismo, afeta o coração, afeta o intestino, afeta todo o organismo, fora o risco de morte. É um dos maiores problemas do mundo, não é só nosso. Ficamos por aqui, vem aí o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.